Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de polimorfismos genéticos associados ao transtorno do espectro autista. Eu me chamo Aline Ribeiro Barros, sou farmacêutica, especialista em análises clínicas e mestranda do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia da Saúde pela Universidade de Brasília. Essa aula, ela nada mais é do que o meu tema da minha dissertação de mestrado, e a apresentação desse tema faz parte de um dos eventos da Semana de Extensão de 2021 da Universidade de Brasília. De antemão, já peço a todos perdão pelo transtorno do barulho, mas vamos seguir. O transtorno do espectro autista, ele é caracterizado por comprometimentos importantes em duas áreas: a área do comportamento e a área da interação social. Esses comprometimentos, eles causam prejuízos importantes para a criança e demandam uma necessidade de suporte. Essa necessidade de suporte vai variar de acordo com onde a criança se localiza no espectro. Uma necessidade de suporte maior está relacionada com um acometimento maior dessas áreas do comportamento e da interação, enquanto uma necessidade de suporte menor está relacionada com um comprometimento menor nas áreas de comportamento e nas áreas de interação social. E o que seria esse comprometimento? São alterações nos padrões típicos. Ou seja, uma criança com alterações no comportamento pode apresentar comportamentos restritos, comportamentos estereotipados e etc. Já uma criança com comprometimento na interação social pode apresentar atraso na fala, atraso na aquisição da linguagem, dificuldade no contato visual, entre outros. E o que a gente tem observado em relação à prevalência do espectro autista nos últimos anos? A gente tinha lá em 2004 que para cada 166 crianças que nasciam, ao menos uma seria diagnosticada com autismo até os 8 anos de idade. Nosso dado mais recente, dos Estados Unidos, mais recente, de 2020, pontua que a cada 54 crianças nascidas, pelo menos uma será diagnosticada com autismo até os 8 anos. Então, a gente observa um aumento exponencial da prevalência do transtorno nas crianças. Lembrando que esses dados são do CDC, ou seja, dados dos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente não tem dados oficiais. E por que aumentou essa prevalência, Há várias linhas de pesquisa que tentam pontuar esses motivos por trás, do aumento dessa prevalência. Alguns autores pontuam maior exposição a fatores ambientais, sejam eles agrotóxicos, medicamentos, poluição, estresse. Outros autores pontuam que houve um aumento no número de diagnósticos devido à maior visibilidade do transtorno, Então as pessoas elas estão conhecendo mais o que é o autismo, estão buscando mais esse diagnóstico, buscando mais tratamentos, porque atualmente há toda uma discussão em torno do tema da saúde mental, dos transtornos mentais, o que facilitou as famílias a buscarem ajuda especializada. Não há uma linha certa, uma linha errada. São linhas de pesquisa que tentam explicar o porquê o aumento dessa prevalência e entender o que está acontecendo. E dentre esses fatores, a gente pode citar os fatores genéticos. Os estudos que relacionam a genética com o TEA são estudos recentes. O próprio estudo da genética, ele é recente. As técnicas de biologia molecular, de genética, elas datam da década de 80, 90, então se tratando, quando a gente pensa num campo mais amplo, a gente vê o quão recente é esse campo da genética, e com o TEA não é diferente. Então, não temos todas as respostas. O que temos atualmente é que o transtorno do espectro autista, ou autismo, parece ter um grande componente genético bastante importante, seja ele
para definir a gravidade ali de comprometimento da criança ou para definir a suscetibilidade daquela criança de desenvolver o transtorno, de apresentar o transtorno. E diferente de outros agravos, de outros transtornos, algumas doenças, o autismo ele não é ele não possui uma causa monogênica, desculpa, havia fugido a palavra. Ele é o que a gente chama de transtorno multigênico, ou seja, são várias variantes comuns e raras em vários genes, todos atuando ali ao mesmo tempo para formar o que a gente chama de fenótipo. Então, é um genótipo composto por várias alterações genéticas em vários genes e alterações diferentes, que essas alterações juntas formam um fenótipo, que é um conjunto de características que satisfazem o diagnóstico dentro do espectro autista. E aqui é importante pontuar duas coisas, que o padrão de herança ele é um padrão complexo. Então, não é um gene específico que o pai está carregando ou um gene específico que a mãe carregou, que passou para a criança e a criança nasceu com autismo. Não é assim que funciona, é algo assim mais complexo, porque a criança ela pode herdar sim algumas variantes da mãe, algumas variantes do pai, que ambos eram portadoras dessas variações, mas não apresentavam o fenótipo autista, somente o genótipo, mas a criança também pode ter a própria alteração dela, que foi criada ali intraútero, que ela não herdou e que contribui para a expressão desse fenótipo. E aqui eu queria pontuar com vocês esse grande estudo que saiu nessa revista, que ela é bastante relevante, que pontua justamente isso, a grande importância das alterações genéticas na suscetibilidade ao autismo. Nesse estudo aqui, eles conseguiram mapear pelo menos 102 genes relacionados com o aumento do risco do autismo, implicados no risco de autismo, né? Ou seja, uma grande minoria dos autistas não possuem essa influência genética. Existe sim alguns casos de algumas doenças que quando a criança é acometida, ela pode ter sinais e sintomas bem parecidos com autismo, mas só pontuando, a grande maioria tem sim essa influência genética. E voltando aqui para os polimorfismos, que é a variação genética que nós elencamos para estudar na nossa pesquisa, existem vários tipos de polimorfismos genéticos, que eu elenquei aqui para vocês observarem, mas eu quero destacar os mais comuns. O mais comum, que é o polimorfismo de nucleotídeo único. E o polimorfismo de nucleotídeo único nada mais é que uma pequena alteração nos pares de base que formam o nosso DNA. A gente tem ali o nosso DNA, ele é formado por bases nitrogenadas, essas bases são adenina, timina, guanina e citosina, e elas estão dispostas ali em uma sequência lógica, e essa sequência ela é necessária para que seja feita a tradução desse material a fim de sintetizar a proteína da maneira correta, de traduzir a proteína da maneira correta, né? Quando há uma alteração nesses pares de base, uma troca de guanina por citosina, de timina por guanina, eu posso perder a função daquele gene ou até aumentar a expressão. Ou seja, não perder a função em si, mas ter alterações na expressão daquele gene que podem culminar em alteração de função da minha proteína ou aumento da produção da minha proteína, da expressão, da atividade e etc. E aí, para a gente entender melhor como que isso ocorre, eu trouxe esse exemplo, né, que é essa frase, é um exemplo que eu gosto muito. Aparentemente, a gente tem aqui duas frases que aparentemente são iguais, mas que mudam apenas uma única letra. Só que ao mudar essa única letra, a gente consegue observar que o sentido da frase mudou completamente. E é isso que pode acontecer no nosso código genético quando a gente tem uma variação dessas.
Aqui no nosso exemplo é uma troca de timina por guanina. E essa troca me dá 3 genótipos, um homozigoto, dois homozigotos e um heterozigoto. Vamos supor que esse gene aqui é um gene de uma interleucina qualquer, que é uma proteína do nosso sistema imunológico que tem várias funções biológicas. O que pode acontecer é que o indivíduo portador desse homozigoto aqui, vamos supor que até recessivo, desse homozigoto recessivo, vai apresentar um perfil de expressão de alta produção dessa citocina, dessa interleucina. E, por exemplo, vamos supor que essa interleucina está ligada a vários processos inflamatórios no nosso organismo. Então, pode ser que esse indivíduo tenha uma propensão maior a ter desencadear esses processos inflamatórios. E esses processos inflamatórios podem estar relacionados com várias doenças, como câncer, por exemplo. Então, um único polimorfismo genético pode aumentar a minha suscetibilidade a alguma doença, a um câncer, ou até apresentar um sinal e um sintoma. Mas é importante pontuar aqui que essas alterações genéticas, elas não são determinantes. O que eu quero dizer com isso? Que não é porque eu apresentei aqui essa troca de pares de base, não é porque eu apresentei aqui essa alteração que eu vou ter o transtorno do espectro autista. Não é assim que funciona. Eu posso ser portador aqui dessa alteração e essa alteração aumentar as minhas chances de ter o transtorno. Entenderam? Então, a gente está o tempo inteiro trabalhando com suscetibilidade. Por quê? Porque, voltando, o autismo não é uma doença monogênica, ela é uma doença multigênica, são vários genes. Então, eu não dependo de um único gene, eu dependo de vários genes alterados, várias coisas acontecendo, um pouco de exposição ambiental, às vezes, para a criança manifestar esse fenótipo. Então, não é só a existência do genótipo, eu preciso ter o fenótipo. Eu preciso do fenótipo sendo expressado. Eu preciso das duas coisas acontecendo. E dado esse delineamento, a gente já entendeu um pouquinho o que é o autismo, a contribuição das alterações genéticas no autismo, a gente viu um pouquinho o que é o polimorfismo, e eu queria agora apresentar para vocês um pouquinho da nossa pesquisa, do nosso projeto de pesquisa, que é no caso o projeto da minha dissertação de mestrado, que tem esse mesmo título, Polimorfismos Genéticos Associados ao TEA, ao transtorno do espectro autista. E por que a gente colocou polimorfismos genéticos de uma maneira geral? Porque a gente trabalha com um painel, são vários genes, mais de 20 genes, que a gente vai tentar aí aos poucos verificar, avaliar qual a influência desses genes, desse background genético no TEA em pacientes que são atendidos no Hospital Universitário de Brasília e no COMP. E eu queria trazer aqui para vocês os nossos objetivos específicos, que é obter a prevalência dessas alterações polimórficas. Então, nós não queremos só saber se há ou não alterações nessa população, mas qual é a prevalência? Será que a prevalência dessas alterações polimórficas está batendo com a prevalência de alterações na população em geral? Porque lembrando do conceito de polimorfismo, ele é aquela variação genética, aquela alteração genética que ela vai estar presente em 1% da população. Todos nós possuímos o código genético 99% igual. Então, eu e você, nós temos em comum 99% igual no nosso código genético. Mas a gente varia pelo menos 1%, e essas variações são os polimorfismos. E os diferentes polimorfismos têm diferentes prevalências na população. Então, a gente quer obter essa prevalência na população TEA, pediátrica, atendida aqui nessas duas unidades de referência no DF, mas não se restringir só a essa parte genética. A gente tem um questionário qualitativo bem estruturado que a gente pretende analisar como está sendo o acesso a terapias, ao uso de medicações, as questões socioeconômicas envolvidas e etc. Para dar conta desses objetivos, a gente optou pelo desenho de estudo do tipo caso-controle, ou seja,
É um estudo transversal, onde a gente tem 2 grupos, um caso e um controle. O nosso grupo caso são crianças de 3 a 18 anos diagnosticadas com autismo, e o nosso grupo controle são adultos sem histórico de transtornos mentais relacionados com TEA. Existem outros critérios de inclusão e exclusão que eu não vou trazer aqui para não me delongar muito, mas em linhas gerais é isso. O nosso grupo controle, a gente faz a coleta do material biológico, que no caso é sangue venoso, periférico, e de posse desse material a gente faz a extração genética, a extração do DNA, pela metodologia com auxílio de mini-kit. Já no nosso grupo caso, a gente realiza com os participantes 3 coisas. A gente coleta o material, a gente aplica uma escala, porque eu quero saber se esse autista, se essa criança ela tem um grau de suporte alto, moderado ou leve, e a gente aplica um questionário. A coleta de material biológico, diferente do nosso grupo controle, a gente optou por uma metodologia que seria indolor e rápida. Hoje ela não está mais tão acessível por conta das variações, é um swab importado, mas a metodologia que a gente utiliza é essa aqui. É um swab específico para coletar saliva e costuma ser bem aceito pelas crianças. E na extração de DNA, purificação de DNA, ela tem um rendimento bastante parecido com o de sangue, o que otimiza bastante as nossas análises. A genotipagem é realizada por meio de contagem direta. Essa foto aqui é uma foto minha, que a gente realiza, com um DNA que a gente purificou, submeteu a PCR, depois a corrida. Então a gente faz a genotipagem utilizando a técnica de reação em cadeia de polimerase, mais conhecida como PCR, sendo que os produtos dessa PCR a gente submete a uma corrida eletroforética em gel de agarose. E a gente faz a genotipagem por meio de contagem direta. Então, no caso aqui desse polimorfismo, não é um polimorfismo do tipo polimorfismo de nucleotídeo único. Esse tipo de polimorfismo de nucleotídeo único a gente costuma analisar com a PCR, mas é uma PCR que a gente chama de RFLP, que eu tenho que passar por um outro processo de digestão enzimática e, através dos meus fragmentos, eu faço a contagem direta. Esse polimorfismo aqui que a gente está analisando é uma VNTR, que é uma variação do número de repetições em tandem. Ou seja, eu tenho o meu grupamento ali de pares de base, e aí em determinada sequência, parte da sequência, onde eu tenho, por exemplo, timina, guanina e citosina, eu tenho a repetição desses blocos. Então, ao invés de seguir com o meu código genético, eu repito esses blocos: timina, guanina, citosina, timina, guanina, citosina. E aí, essa repetição, que a gente chama em tandem, ela pode também dar uma alteração na expressão desse gene. Então, aqui no exemplo, é uma VNTR e a gente genotipa fazendo a contagem direta. Então, aqui são amostras já de participantes com transtorno do espectro autista. Então, aqui é uma criança, então eu tenho aqui um genótipo, aqui é outro paciente, então aqui já é um genótipo diferente. Aqui já é outro paciente, aqui eu já tenho um terceiro genótipo. Então a gente vai observando isso. Aqui é um gene e aqui já é outro gene. Então, novamente, a gente consegue observar isso aqui. Aqui nós temos a presença de um genótipo, aqui um outro genótipo e aqui mais um genótipo. Então, aqui nós temos um heterozigoto, homozigoto e homozigoto. E é através dessa contagem direta que eu faço a minha genotipagem. Depois da minha genotipagem realizada, dos meus dados qualitativos estarem consolidados, a gente parte para a análise estatística. E essa análise estatística a gente realiza com o programa SPSS, levando em consideração o intervalo de confiança de 95%. Traduzindo, o que a gente faz? A gente pega os nossos dados qualitativos e faz o cruzamento com a parte genética. Ou seja, eu pego ali, por exemplo,
Na minha população, eu observei que que a maioria dos indivíduos dos indivíduos diagnosticados com autismo eram portadores de um genótipo homozigoto do gene que codifica um receptor de dopamina. Então, a gente observou, através da análise estatística, que a presença dessa mutação aumenta a suscetibilidade à TEA. Mas a gente não quer se limitar só a isso, a gente faz um cruzamento no programa SPSS com os nossos dados qualitativos. Então, será que a presença desse alelo de risco está relacionada com algum sinal, algum sintoma? Será que quem tem a presença desse alelo de risco vai ter mais chance de ter atraso na linguagem? Que não é todo autista que tem dificuldade na linguagem, como não é todo autista que tem hiperatividade, como não é todo autista que tem seletividade alimentar. Mas a gente faz esses cruzamentos para ver se a presença dessas alterações genéticas também estão relacionadas com esses sinais. Então, será que se eu tiver a alteração genética nesse alelo, eu aumento o risco desse autista ter seletividade alimentar? Aumenta o risco desse autista de ter um efeito adverso à medicação? Então, esse tipo de cruzamento a gente faz utilizando o SPSS com o auxílio do nosso questionário. Lembrando que a nossa pesquisa ela tem aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e, por ser um estudo considerado genética do comportamento, ele também tem a aprovação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP. Ele está registrado na plataforma com esse nome, Polimorfismos Genéticos Associados ao Transtorno do Espectro Autista, com os pesquisadores responsáveis, a Aline, no caso eu, o Dr. André de Matos Salles, que é um médico psiquiatra infantil que atua no HUB e no COMP, e a professora doutora Isabel Cristina Rodrigues da Silva, que é docente da Universidade de Brasília e minha orientadora de mestrado. Esse é o CAE, que é o número de identificação. Vocês podem buscar esse número na plataforma no sistema CEP-CONEP e observarem o status da pesquisa. A pesquisa ela ainda está em andamento, ela tem um prazo aí de 5 anos para acontecer. Ela foi aprovada no finalzinho de 2019 e tem seu encerramento previsto aí para 2024. E a gente já tem alguns resultados parciais. Já conseguimos coletar 30 participantes, se eu não estou enganada, do grupo caso. Já fechamos o grupo controle. E já foi iniciada a genotipagem de 2 genes, que é o gene da interleucina 4 e o gene da monoaminoxidase. O gene da interleucina 4 não possui nenhum estudo relacionado ao transtorno do espectro autista, mas a gente sabe que a interleucina 4 é uma interleucina de caráter anti-inflamatória, que tem um polimorfismo funcional, que altera ali o seu perfil de expressão. E a interleucina 4, que ela foi associada a outras doenças, ela é mais estudada na via do câncer, mas existem alguns estudos que apontam que pessoas no espectro autista têm alterações no sistema imunológico importante que podem levar a ela um estado de inflamação. Aí tem uma hipótese de neuroinflamação que estaria contribuindo ali para os sinais e sintomas. Então, decidimos pegar um gene relacionado a essa via inflamatória e ver se realmente tem ou não suscetibilidade, tem ou não relação com o transtorno. O outro gene é o gene da monoaminoxidase, que é um gene relacionado ao sistema nervoso central, às sinapses. A monoaminoxidase é uma proteína importante na concentração ali de neurotransmissores disponíveis na fenda sináptica. E ela está associada, tem alguns estudos que associam ela com o transtorno do espectro autista e com TDAH, mais precisamente com a hiperatividade, a agressividade e a agressividade, né? A hiperatividade e a agressividade. Então, será que as crianças que portam aqui esse polimorfismo, que também a gente está analisando na VNTR, elas têm maior suscetibilidade à TEA? E se tiverem maior suscetibilidade à TEA, será que elas possuem maior suscetibilidade de serem hiperativas, de apresentarem agressividade? Então,
é isso que a gente pretende ver com esse gene. Em relação à parte qualitativa do nosso estudo, a gente conseguiu observar que a grande maioria não faz nenhuma terapia, não tem acompanhamento de fono, não tem acompanhamento de psicólogo, não tem acompanhamento de terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, não tem nenhum acompanhamento, nenhuma terapia de suporte, o que bate assim de frente com todas as evidências de tratamento relacionado ao autismo que a gente tem hoje. A gente tem evidências bastante robustas, bastante sólidas, que o tratamento do transtorno perpassa pelas terapias cognitivos comportamentais. E que quando a criança é submetida a X horas de terapia, ela apresenta ganhos assim imensuráveis no comportamento, no aprendizado e etc. E a gente observou que a grande maioria não tem acesso a essas terapias. E, contraponto, quase que toda a totalidade das crianças nessa diversa faixa etária de 13 a 18 anos estava em uso de medicações psicotrópicas, que novamente bate assim bem de frente com o que a gente tem hoje na literatura, que mostra que a maioria das medicações utilizadas no transtorno do espectro autista não possuem resultados tão satisfatórios, ou seja, o autismo não necessariamente precisaria de medicação. Não existe hoje uma droga no mercado, uma medicação, um remédio específico para autismo. Existem medicações, a maioria indicadas para esquizofrenia, que são utilizadas em crianças no espectro com o objetivo de diminuir esses sinais e esses sintomas. Quer dizer que toda medicação é ruim para as crianças com autismo? Não, existem casos específicos onde a medicação ela é bem indicada e ela deve ser sim realizada em conjunto com as terapias para melhor aproveitamento das terapias. Mas não assusta que quase que a totalidade das crianças estejam utilizando essas medicações. Quando a gente, de acordo com os estudos, né, se muitas delas estivessem com acesso à terapia, talvez as medicações não fossem necessárias. Mas o que a gente tem de resultado parcial é isso. A gente pretende até o final do ano finalizar a genotipagem desses genes, publicar o artigo relacionado aqui a esses genes e fazer os cruzamentos estatísticos. E o ano que vem continuar fazendo a genotipagem de mais genes. Eu queria agradecer ao Dr. André, aos residentes da psiquiatria infantil do COMP, ao COMP em si, à CAPES, ao nosso programa de Ciência e Tecnologia da Saúde, ao Hospital Universitário de Brasília e ao Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade de Ceilândia. E obrigado a todos que assistiram a aula até aqui. Desculpa os barulhos, pandemia, né? Todo mundo em casa, home office, alguns sons são inevitáveis. Mas muito obrigada a todos e tenham um bom dia.